que Jesus está voltando. É isso aí, povo de Deus. Vamos lá. Feitas as considerações, 8 horas da noite, né? Agora eu falo de o 18 dia 18, 10, né, de outubro de 2021. E eu quero agora entrar na palavra com você, tá certo? Se prepare aí, deixe Deus falar o seu coração. E eu quero que você, junto comigo, medite nessa noite na palavra do nosso Deus. Aleluia. Olha só, a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 6, eu quero compartilhar com vocês aqui o texto bíblico que nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tomara do altar como uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios. Assim tua culpa já foi removida e teu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: aqui estou, envia-me. Glória a Deus. Amém, meu irmão Luiz Gustavo, amém, irmão Rafael. Louvado seja Deus, sejam bem-vindos. Vocês estão chegando aí agora, vocês que estão compartilhando. Jane Lima, estava com saudade de você, nunca mais tinha aparecido aqui no programa, mas Deus abençoe a sua vida. O texto bíblico que eu acabei de recitar para os irmãos conta sobre o profeta Isaías. Isaías, para quem não sabe, ele é conhecido como profeta messiânico. E o profeta messiânico, ele tem em seu ofício, ele tem em sua responsabilidade, como missão, como chamado, como aleluia, como intimação da parte de Deus, como responsabilidade, como meta a ser cumprida, ele tinha de falar sobre o Salvador. O Salvador, o nosso Senhor. O Salvador, Jesus. É conhecido como profeta messiânico justamente por isso. Pois, em outras palavras, se João Batista veio preparar o caminho para Jesus, Isaías já começou a preparar esse caminho muito antes. Isaías começou a falar sobre este caminho, pois lhe foi informado, lhe foi apresentada a glória do Senhor. Eu quero ter nessa noite um tema para falar ao seu coração. Eu quero falar sobre chamado. Eu quero falar sobre a missão que nós temos aqui.
Estamos em um mês de outubro, um mês missionário, um mês em que refletimos sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E isso me tem custado caro. Isso me tem custado alguns momentos de angústia, alguns momentos de desilusão, alguns momentos de inquietação, pois tenho feito minha própria reflexão, uma introspectiva. Quando nós começamos a analisar nós mesmos, eu costumo dizer na igreja, quando começamos um período de adoração, de oração, eu costumo pedir para que os irmãos fechem seus olhos, porque de olhos fechados nós não vemos quem não cortou o cabelo, de olhos fechados não vemos quem não veio com gravata ou quem está sem terno, de olhos fechados não conseguimos enxergar aqueles que pecaram no visual, pecaram na vestimenta, pecaram na moda ao vir ao culto. De olhos fechados olhamos somente para nós. De olhos fechados conseguimos olhar para o que está dentro de nós. E foi o que aconteceu com este homem. A história diz que Isaías era sobrinho do rei Uzias. Isaías vem de uma família rica. Isaías não vem lá da periferia. Isaías não vem lá do texto que Paulo diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Não, Deus vai lá no palácio, louvado seja Deus, na família real, e chama Isaías. É por isso que tem pessoas que às vezes em nosso meio ele passa a acreditar que Deus só tem negócio com uns e não com outros. Pelo contrário, o Deus que tira o homem do pó também é o Deus que tira o homem do palácio. O Deus que tira o homem da lama também é o Deus que tira o homem do ouro. Aleluia. Entenda essa reflexão aqui agora. Por que estou falando isso? Porque Deus não está limitado a uma classe de pessoas. Deus não está limitado nem sequer a pessoas. Ainda que Deus use a sua igreja para fazer, para operar, para pregar, para evangelizar, para salvar, para curar nessa terra, se a igreja não quiser fazer, no Velho Testamento a Bíblia diz que ele usou uma jumenta. E no Novo Testamento Jesus disse: se o povo parar de clamar, eu levanto as pedras, pois as pedras clamarão. Deus não está limitado ao ser humano. Deus não está limitado a uma classe social. Então, como Deus não está limitado a uma classe social nem ao ser humano, Deus vai lá na família real e chama Isaías. Justamente no ano em que morre o rei. Justamente no ano em que, digamos, que a esperança da família ou o esteio, em outras palavras dizendo, o sustento da família, que era o rei Uzias, morre. Isaías, que outrora estava, em outras palavras, acobertado, agora estava em apuros, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem ter a quem recorrer, porque qualquer coisa, quem é filho de rei, ou quem é sobrinho de rei, quem tem uma família, quem tem um parentesco com o rei, de qualquer maneira, quando a corda apertar, ele vai recorrer ao rei. Quando o problema chegar, meu bicho, meu pai, ele vai de encontro ao rei. Mas Isaías está agora sem cobertura. E é justamente nesse momento que Deus se manifesta para ele. Abra os seus olhos no momento da crise. Abra os seus olhos no momento da escassez. Abra os seus olhos no momento do medo.
Abra os seus olhos, escute isso e pegue isso, que isso é profético, isso é de Deus para o seu coração. Abra os seus olhos, louvado seja o nome do Senhor, no momento da sua dificuldade. Sabe por quê? Porque é justamente no momento que você não tem pai, no momento que você não tem mãe, no momento que você não tem família, que não tem esposo, não tem esposa, que Deus se revela para você. É no momento em que você não tem onde recorrer, que Deus se apresenta como solução, como caminho. É no momento em que você não tem o que fazer, não tem saída, que a luz no fim do túnel começa a clamar e dizer: eu sou a luz e vim aqui para te iluminar. Meu querido César, é nesse momento em que nós identificamos, porque geralmente, quando vem a escuridão, geralmente, quando vem o luto, geralmente, quando vem a dor, isso é uma revelação que desceu aqui agora, aleluia, nós fechamos os olhos, nós não queremos sair, nós não queremos levantar, nós queremos acreditar que aquilo é um pesadelo e Deus está falando para alguém: não adianta fechar os olhos, não adianta dormir, não adianta pensar que vai tudo passar, você parado, não, levanta os olhos, levanta a cabeça, louvado seja Deus, abre bem os olhos e vê eu diante de ti, estendendo a minha mão, estendendo as minhas asas, te cobrindo, te guiando, te protegendo, te ajudando e te mostrando uma saída. Há momentos da nossa vida que nós pensamos que estamos realmente em um beco, sem saída. Pois se olhamos para a direita, não encontramos solução. Se olhamos para a esquerda, não encontramos ninguém. Se olhamos para trás, corremos o risco de ficar como a mulher de Ló, parada, estatizada, louvado seja Deus, aleluia. Se olha para frente e não tem solução, é só fazer como Davi, Salmo 121, eleva os olhos para os montes, olha para cima, porque de lá vem o teu socorro. Aleluia. Disse o Senhor Jesus, o nosso Deus falou para Josué e Maneide, porque Josué estava ligado a Moisés, aonde Moisés estava, Josué estava do lado. Quando Moisés morre, e agora o que vai ser de mim? Deus chega para Josué e diz: olha, seja forte, seja corajoso, como eu fui com Moisés, eu serei contigo agora. Nem olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Olha para a minha palavra, medita nela de dia e de noite. Que palavra é essa? É a palavra do Salmo 119, a palavra que diz para nós, louvado seja Deus: eu sou lâmpada para os teus pés, eu sou luz para o teu caminho. Se você está sem saída, se você está sem solução, eu te dou uma dica: abre os olhos para a palavra de Deus. Abre os olhos para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra os olhos. Há momentos na nossa vida que nós queremos estar em um sonho, em um pesadelo. Preferimos permanecer lá no pesadelo do que levantar e repreender aquele pesadelo. Era melhor estar no pesadelo. Era melhor que tudo isso que eu estou passando fosse um pesadelo, mas não fosse realidade. Encara a realidade, aleluia. Encara os problemas, louvado seja Deus. Encara as dificuldades, porque não há vitória sem luta, e o céu não é lugar para perdedor. Deus te deu uma missão, mas missão dada, como diz pastor Bizé, é missão cumprida. Deus não te deu missão para tu largar no meio do caminho. Ele disse: quem bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Pelo contrário, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. No ano que morreu o rei Uzias, era para eu estar onde? Em depressão. No ano em que morreu o rei Uzias, morreu o rei e a família, era para eu estar onde? Era para eu estar pedindo esmola. Mas não, porque quando chega a morte na nossa vida, chega a morte na nossa casa, chega a morte na nossa família, aleluia. Quando chega o luto no nosso lar, alguém olha e diz: e agora? Alguém diz: perdi meu chão, perdi meu tudo, perdi razão da vida, perdi razão de viver, perdi esperança, aleluia. Abra os olhos espirituais e contemple a oportunidade que o Senhor está te dando neste momento. Eu quero profetizar, pois o espírito de sabedoria está nessa palavra. Você que não tem enxergado a provisão, você que não tem enxergado a providência, você que não tem enxergado o milagre ou a mão de Deus, enquanto você escuta essa palavra, o nosso Deus, ele abre o teu entendimento, ele abre a tua visão, aleluia, assim como fez Deus através de Eliseu, quando pediu para que o Senhor abrisse a visão de seu servo. Deus abre a visão deste povo que está me ouvindo aqui agora. Abra a visão dessa pessoa que foi ofuscada, que foi tapada, Pai, por conta de uma enfermidade, por conta de uma dor, por conta de uma tribulação, por conta de um luto. Eu não aceito, Pai, que essa pessoa não te enxergue, porque chegou na vida dela uma situação adversa. É por isso que nessa noite eu estou usando essa oportunidade para profetizar visão para você. Receba a visão. Receba a visão de Deus. Você lembra de Jacó? Jacó está fugitivo. Jacó está sem pai, porque o pai morreu. Jacó está sem mãe, porque a mãe fica enquanto ele vai. Jacó está sem irmão, não tem ninguém. E diz a Bíblia que Jacó estava no deserto. Jacó não tem sequer um travesseiro, irmão Rafael. Olha, o que é que Jacó tinha? Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, louvado seja Deus. Ele tinha uma pedra. Olha o que é que Deus faz. Olha quando alguém entende o chamado de Deus. Olha quando alguém entende que foi chamado para enxergar aquilo que ninguém enxergou. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz que o que os olhos não viram é o que está preparado para você. Ninguém está enxergando, mas você está. Bartimeu estava à beira do caminho, ninguém enxergava a solução. Bartimeu naquele momento não enxergava a dificuldade dos homens. Bartimeu não enxergava a sua cegueira, mas ele enxergava a solução. Aí está Jacó, Emaneio. Não tem um travesseiro. O que é que Jacó tem? A Bíblia diz que Jacó tinha uma pedra. Aí Jacó vai deitar na pedra. E naquele sono, Deus deu visão a Jacó. E Jacó viu anjos subindo e descendo. Por quê? Anjos não desciam e subiam. Não, veja o texto. Subiam e desciam. Quer dizer que já tinha anjos lá. Deus estava dando visão a Jacó e dizendo: ó Jacó, nesse momento que você não tem ninguém, nesse momento que você não encontra saída, nesse momento que você não encontra solução, eu te digo, eu ainda estou contigo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e temem. Aleluia. O anjo do Senhor anda com você 24 horas, Jacó. Anda com você, serva de Deus. Anda com você, homem do Senhor. Creia nessa noite que Deus está com você e ponto. Você e Deus é maioria. Quando Jacó se levanta,
Jacó diz: eu não tenho mãe, não tenho pai, eu não tenho irmão, mas eu tenho Deus. E se eu tenho Deus, tudo pode mudar. A pedra que ele dormiu era para Jacó ter um pesadelo. Jacó teve um sonho. Imagina você dormir numa pedra. Era para ele ter um pesadelo, ele teve um sonho. Aí quando ele tem um sonho, é a visão que Deus dá a ele. Aquela pedra, o que é que ele faz? Ele unge a pedra e consagra aquela pedra e faz um altar para Deus. E ali ele coloca o nome daquele altar Betel, casa de Deus. O que Deus vai te dar, o ministério que Deus vai te dar, a missão que Deus te deu, Deus somente emprestou para você fazer. Deus somente delegou para que você fizesse. Deus somente pegou algo como que um carro novo e entregou a chave na sua mão. Saia daqui e vá para ali. A chave está na sua mão, o carro está na sua mão, a direção está na sua mão, mas o carro é de Deus. Até a pedra que estava lá, Jacó disse: é de Deus. E tudo que Deus me der a partir de hoje é dele. Eu tiro a parte dele. Está escrito. Fez um voto ao Senhor. Então, querida igreja, no ano que morreu o rei Uzias, ao invés de fechar a visão e Isaías olhar e ver só luto, a Bíblia diz que ele viu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Em outras palavras, ele viu o Senhor assentado. Olha só, minha prima, que coisa. Morreu o rei. Você imagina como é que está a cidade? O alvoroço. No ano que morreu o rei, você imagina como é que está a situação da cidade? Você imagina como é que está a situação da família? Você imagina quem comia picanha, né? Comia picanha, andava em lancha, viajava para onde queria, de repente morreu, acabou a fonte, foi bloqueado o salário, foi preso o manda-chuva, hein? O cara cair, de repente descer no seu nível social, descer no seu poder aquisitivo. Naquele mesmo ano, ele viu o Senhor assentado. Deus tem o controle de tudo. Deus não perde o controle quando os homens perdem o controle. Aqui embaixo pode estar a maior algazarra, Deus permanece assentado no alto e sublime trono. Deus permanece assentado no alto porque está acima dos homens. Sublime porque só o dele é maior. Aleluia. E trono, porque o homem tem cadeira. Até Satanás, ele pode ter até uma cadeira, mas trono, só quem tem é Deus. E a orla de seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros. Olha só o que desceu aqui agora, veja só que coisa séria. Irmão, Deus não perde o controle, Deus está lá, no alto sublime trono. Está cumprindo o que lhe é de dever, ser Deus. E o que é que Deus faz? Esse Deus, ele trabalha, esse Deus, ele opera, esse Deus, ele cura, esse Deus, ele restaura, esse Deus, ele move as águas, esse Deus se manifesta, todavia esse Deus é adorado. Uma de suas funções, um de seus eu não vou dizer hobby, mas vou dizer, seu cotidiano é ser adorado. Ele é uma divindade.
E ele é adorado. Aí Deus deu um chamado aos serafins. Qual foi o chamado dos serafins? Deus deu para os serafins boca e 6 asas. Deus não permitiu que os serafins, olha, veja que coisa séria agora. Deus não permitiu, ou melhor dizendo, Deus não permitiu, o termo correto é esse mesmo. Deus não permitiu que os serafins vissem a sua glória, porque se vê a glória de Deus, morre. São anjos, sem pecado, mas não vão ver a glória de Deus. Com 2 asas eles cobrem os olhos, para não ver. Outras 2 asas que eles têm, eles cobrem os pés, para não pisar, aleluia, para não pisar no trono, para não pisar aonde não deve. Quem tem chamado, quem tem missão, não pode estar olhando qualquer coisa. Quem tem chamado, não pode estar pisando em qualquer lugar. Tem que saber onde pisa. Tem que saber onde vai. Eles tinham pés, mas as asas cobriam os pés dele, porque serafim, que é serafim, servo do Senhor, que é servo do Senhor, ele não vai para onde quer, aleluia. Eu falei agora há pouco, era como um carro, hein, César? Você tem um carro agora, que Deus lhe deu, e eu vou contar um testemunho aqui agora. Eu estive em uma certa igreja, aleluia, e nos dado momento, a pastora que estava lá, foi tomada de profecia, e puxou a chave de seu carro. E quando ela puxou a chave de seu carro, aquela mulher, ela levantou para os céus, consagrou e disse: Deus está mandando eu entregar essa chave para alguém. Preste atenção nisso aqui. E todos se levantaram. Eu estava no altar, me levantei, e ela disse: façam assim com as mãos. Aleluia. Deixa eu ver quem é que Deus está falando. E ela disse: antes de entregar a chave, eu vou contar um testemunho. O testemunho que eu tenho para contar é meu próprio. Veja só, pega isso aqui, irmã Preta. Um dia eu acordei com uma voz que me dizia: vá na concessionária Fiat na cidade, quem está aí, eu acredito, todos conhecem aqui, na cidade de Garanhuns. Vá na concessionária, porque lá eu tenho algo para lhe entregar. A pastora acordou toda animada, toda feliz. Meu Deus, o que é que será? Que benção é essa? Como é que vai ser? Nunca fui na Fiat, não tem cadastro, sei o quê, tá? Não comprei carro, não fui consórcio, mas eu vou. Servo que é fiel, obedece. Quando chegou lá na concessionária, a mulher, os atendentes atenderam ela, tal, dizendo: fulano de tal, disse: sim, senhora, sou eu. Ela disse, eu vou até falar o nome dela aqui, que eu tive na igreja dela, e os irmãos podem até acompanhar ela aí na rede social. É pastora Berenice Lins, da Igreja Batista Betesda. E segundo ela, ela falou o seguinte, que quando pegou aquela atendente, a atendente disse: senhora Berenice, ela disse: sou eu. Ela disse: então venha pegar a sua encomenda, é porque aqui tem um carro já quitado, e esse carro está pronto para ser entregue a Vossa Excelência. Meu Deus do céu, meu Pai eterno, glória a Deus, aleluia. Quando ela pegou o carro, assumiu a chave, ligou o carro, vai andando de volta para casa, aí o carro rodando tal, e ela disse o seguinte: Deus, obrigado pelo meu carro. Quando ela disse isso, a mesma voz que acordou ela entrou no ouvido dela novamente e disse em seu espírito: quem disse que esse carro é seu? O carro é meu. Eu estou lhe emprestando. Então, igreja, o chamado de Deus da vida de alguém é dele. Deus somente confiou a você.
Ele confiou na sua mão, mas é dele, é tudo dele. Então, a partir daí, você não vai para onde quer. Você não faz o que quer. Eles tinham boca, mas o que saía da boca deles está no verso 3, diz a palavra, aleluia. E clamavam uns aos outros, olha só, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja que coisa, César. Eles têm boca, mas não falam o que quer. E a Bíblia não está dizendo aqui que eles falavam a Deus. Eles falavam aos outros, uns aos outros. Eles começavam a olhar um para o... Aliás, olhar não, porque os seus olhos estavam tapados. Mas eles começavam a clamar, um perto do outro, e dizer, olha, ele é santo, mas não é uma vez. Ele é santo, mas não é duas vezes. Ele é 3 vezes santo, porque é santo Pai, é santo Filho e é santo Espírito Santo. Ele é santo. Ele é santo. Tem boca, mas não fala o que quer. Tem olhos, mas não olha o que quer. Tem pés, mas os pés não vão para onde quer. Aleluia. Olha o chamado dos serafins. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha que coisa tremenda Deus me deu aqui agora. Quando Isaías tem essa visão, César, Isaías começa a enxergar ele, começa a olhar para ele, e quando ele olha para ele, olha o que ele mesmo afirma. Primeiro, estou perdido. Por quê? Sou homem de lábios impuros. Lábios impuros, ele está dizendo o quê? Eu falo que não devo. Eu tenho boca, que quem me deu foi Deus, mas eu estou falando o que eu quero. Eu estou falando o que não devo falar. Segundo, habito no meio de um povo de impuros lábios. Espera aí, que é isso? Se Isaías está dizendo que ele tem lábios impuros, aí nós entendemos, ele está olhando para ele. Só que em seguida ele já pega e aponta os outros. Ele diz, e habito em meio a um povo de impuros lábios. Porque naquele momento, ele não só olha para ele, mas como olha para os outros. Ele está dizendo, eu tenho, olha só, eu tenho lábios impuros, mas habito. Eu estou vendo serafins que tem boca, mas só falam santo, só adoram ao Senhor. Eu estou vendo serafins que tem pés, mas os pés não vão para onde querem. Estão aqui, sabendo onde tem que pisar. O lugar deles não é o santo, não é o trono do Senhor, o trono é de Deus. Ele diz que habita. Eu já ia falar uma coisa aqui agora, mas me veio outro entendimento. O entendimento é quando ele diz habita, fala de pés. Pés. O que é os pés? Ele está dizendo, habita. Eu habito aqui, agora eu vou habitar aqui. Meus pés vieram para cá, agora eu vou habitar aqui. Você está compreendendo, eu acredito. Vem comigo no texto 6, verso 5. Eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Ele está dizendo o pecado da boca. Vi serafim que tem lábios, mas só adora. Eu não estou fazendo isso. Segundo, habito no meio de um povo de impuros lábios, ou seja, eu vou para o meio, eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Eu sei que o povo fala o que não deve, mas eu estou lá. Escuta uma conversa aqui. Chega. Escuta outra conversa aqui. Chega aqui.
mesmo jeito. É o que a palavra de Deus está dizendo. Em terceiro lugar, ele disse: agora, serafins, tem boca, mas só adora. Eu não estou fazendo isso. Tem pés, mas não pisa onde quer. Eu estou sabendo que o povo está errado, eu estou indo para o meio deles. E agora, terceiro lugar, serafins têm olhos, mas não olham para a glória de Deus. Eu e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, nesse momento, disse: estou ferrado. Como está escrito, estou perdido. Porque eu estou reprovado nas 3 fases do chamado. Estou reprovado nos 3 requisitos para estar nesse lugar. Primeiro, não estou usando a minha boca como devo. Segundo, não estou usando os meus pés como devo. Em terceiro, não estou usando meus olhos como vejo. Meus olhos não é para ver isso aqui é santo demais. Meus olhos é para olhar outras coisas. É para olhar para mim mesmo. É para olhar para a debilidade do povo. É para olhar e dizer: eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, eu tenho que cumprir o meu chamado, eu tenho que fazer o que Deus me chamou para fazer. Mas aí um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tomara do altar com uma tenaz. Espera aí, veja que coisa agora. Veja que coisa interessante. Os serafins, eles estão com os olhos tapados, né? Consequentemente, não veem a Deus. Mas eu creio que um dos serafins, naquele momento, ao ouvir a oração de Isaías, amando de Deus, Deus disse: pode tirar a venda dos olhos. Não para me olhar, mas para fazer o que eu estou lhe ordenando. O que é que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Eu já estou te adorando, já estou te glorificando. Não, agora eu quero que você faça o seguinte: você vai pegar essa brasa aqui do altar e vai levar lá no meu servo que está orando. Amém. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Naquele momento, creio eu, Deus abre os olhos, permite que o serafim abra os olhos para enxergar Isaías. E quando ele chega diante de Isaías, ele toca com uma brasa. Com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou teus lábios. Assim, tua culpa já foi removida e teu pecado perdoado. Veja que isso aqui é profundo agora. Quando você chega diante de Deus, quando você entende o seu chamado, quando você entende para que foi chamado, para que Deus lhe chamou, quando você olha para as pessoas que estão cumprindo o chamado e você não está cumprindo o seu, e você cai, dá um estalo na sua mente, você deve de fazer uma autoanálise em você. Fato. Porque o arrependimento, ele não começa nos outros, ele começa em mim. E quando eu me arrependo, quando eu reconheço que estou errado, é o primeiro passo para me arrepender, é eu reconhecer que estou errado. Isaías reconheceu. Nas 3 fases do chamado, Isaías reconheceu que estava errado. E quando ele reconhece que está errado, Deus permite que, diante de sua glória, aliás, Deus não permite que diante de sua glória alguém chegue com humildade, reconhecendo que está errado e não saia diferente. É inadmissível para Deus, inadmissível, vou repetir, Deus não admite que diante da sua presença, que diante da sua glória, que diante da sua palavra, alguém verdadeiramente arrependido, que reconheceu o seu pecado, o seu erro, saia da mesma maneira. Aí que eu vou apertar um pouquinho agora
E você não fique com raiva. Mas é por isso que muita gente entra na igreja, sai da mesma maneira. Entra na igreja, mas não entra na presença de Deus. Entra na igreja, mas não vê a glória do Senhor. Entra na igreja, mas não toca a orla do vestido do Senhor. Entra na igreja, mas não chama a atenção do Senhor. Por quê? Quando você chama a atenção do mestre, quando o mestre ele retorna para você, quando você se depara que está diante de Deus, esse olhar começa a voltar. Não posso olhar para ele. Você pode observar, quando a gente chega diante de uma pessoa muito importante na sociedade, geralmente nós, ali em alguma reunião em que tem várias pessoas importantes, se você souber que há uma mínima chance de você ser chamado para alguma coisa, o humilde ele faz assim. Presta atenção nisso aqui. O humilde ele faz assim. Ele baixa a cabeça. Ele tenta se esconder. Ele tenta se esquivar. Para quê? É medo? É não. É reconhecimento. Ele diz: eu até posso, Senhor, mas diante daquela pessoa, ele é melhor. Eu até creio, Senhor, mas diante dessa autoridade, ele está acima de mim. Isso é reconhecimento. Quando Isaías vê o Senhor assentado em meio à turbulência que estava no mundo, mas o Senhor está assentado, e anjos serafins estão proclamando o seu nome, adorando o seu santo nome, Isaías entende na hora: a imagem que eu tinha de rei era do meu tio, e meu tio acabou de morrer, mas esse rei que eu estou vendo aqui é muito maior que o meu tio. Esse rei que eu estou vendo aqui, ele merece ser adorado, ele merece ser reverenciado. Eu não sou digno de estar diante desse rei. Aí Deus não aguenta. Deus não aguenta alguém reconhecendo o seu pecado, o seu erro, e ficar da mesma maneira. Deus pega e manda que um serafim vá lá, resolva o problema dele. Qual é o problema dele? É pecado? Qual é o problema dele? É fraqueza? Qual é o problema dele? É dificuldade? Qual é o problema dele? É escassez? Qual é o problema dele? Eu vou resolver. Caminho para o encerramento, dizendo para você: ao chegar diante da presença de Deus, se humilhe. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão do Senhor teu Deus, para que a vosso tempo ele vos exalte. Porque Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. O que é graça? O que é que esse versículo quer dizer? Esse versículo quer dizer o seguinte: que quem é soberbo, quem é nariz empinado, ele pode bater. Deus até ouve, mas não abre. E o humilde, antes mesmo, ou melhor, antes não, antes dele bater, Deus sabe que ele está passando, mas quando ele bate, diz a Bíblia, Deus dá graça. O que é graça? Favor imerecido. Quando ele bater, eu vou dar a ele até o que ele não merece. Vou escancarar as portas, vou abrir os celeiros, vou derramar chuva de bênção sem medida. Sem medida. Então, às vezes tem muitas pessoas que chegam na igreja, mas não querem se humilhar. Eu vejo pessoas que poderiam doar mais. Eu, em muitos momentos de adoração, poderia me doar mais. Talvez algum amigo internauta, ouvinte que está aí ao vivo conosco agora, possa até ter a consciência de assumir, né? Eu posso, Senhor, fazer mais. Você lembra do profeta, do rei Ezequias? Esse profeta Isaías aqui que nós estamos pregando sobre ele falou:
foi profetizar para o profeta Ezequias, o capítulo 38, e ele disse: olha, Senhor, olha rei, profetizar para o rei, põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Aí Ezequias vira para a parede e diz: Senhor, eu andei na tua presença, eu fiz isso. Sabe o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Senhor, realmente, eu já fiz mais do que eu fiz hoje, do que eu faço hoje, mas eu ainda posso voltar, eu ainda posso fazer mais para o Senhor. Deus tem saudade de quando nós abríamos o coração, sem vergonha, de o que iriam pensar, do que iriam falar, do que ia acontecer. Deus tem saudade de quando a gente se desprende, de quando a gente se lança em sua presença, de quando a gente se lança na sua casa, de quando a gente se envolve, seja aqui, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, aonde for. Deus tem saudade de quando você entra na intimidade e fala quem você é, reconhece a soberania dele e declara que somente ele é Deus e que você sem ele não é nada, você só é um pó. Resolvido o problema de Isaías, antes de sair da presença de Deus, depois disso ouvia a voz do Senhor, que dizia: olha só, primeiro Isaías viu, mas Deus permitiu que Isaías visse a situação dele, né? Comparado a quem já estava cumprindo o seu ofício, comparado a quem já estava cumprindo sua missão. Vê aí, Isaías. Se Isaías vê aquela visão e recua, tá certo, eu levanto outro, escolho outro. Mas Isaías, quando vê aquela visão, Isaías diz: não, eu estou errado, eu tenho um problema, eu preciso assumir a minha responsabilidade, eu preciso assumir o meu chamado, eu preciso fazer o que Deus quer que eu faça. Aí quando Isaías fala isso, Deus diz: pronto, resolva o problema dele, resolva. Quando é resolvido o problema de Isaías, aí Isaías começa a ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Quando Isaías escuta a voz do Senhor diz assim: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Então respondi: aqui estou, envia-me. Você vê que é uma via de mão dupla a oração. Não é só Deus que fala, ou melhor, não é só eu que falo, eu também escuto. Mas há um segredo aqui. Ele viu, mas quando ele viu, ele teve uma reação. As pessoas dizem: eu preciso mudar, eu preciso fazer mais, eu preciso dizer o quê, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. Você vê tipos de pregações, tem pessoas que estão pregando, elas estão pregando para si mesmas, e elas começam a dizer: a gente precisa fazer isso, a gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais, a gente precisa fazer isso, a gente precisa jejuar mais, a gente precisa evangelizar mais, e a gente precisa tanta coisa. Terminou o culto. No próximo culto, a mesma história. E a gente precisa fazer isso. Dá a entender que essa pessoa não está fazendo nada do que ela está pregando. Então, querido, Isaías, quando viu o que tinha que fazer, o que os outros estavam fazendo, Isaías disse: não, eu estou errado. Eu sei o que é que eu estou fazendo de errado, mas eu estou aqui diante do Senhor. E quando é resolvido o seu problema, Deus deixa ele em uma situação apta
a obedecer o chamado, e ele poderia recusar ou não, porque Deus não obriga ninguém. Você que tem o livre-arbítrio, você que escolhe, mas Deus, ele deixa ele apto, porque até então Isaías só fala. Isaías tinha visto? Tinha, mas até então ele só falava. Você viu a palavra, versículo 3, versículo 5, ai de mim, estou perdido, só estou falando, estou no meio, eu tenho lábios impuros, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Até aqui, ele só fala. Só que essa fala dele é uma fala de atitude. E essa fala de atitude, ela gera duas coisas em Deus. Primeiro, ela gera um movimento no céu. O céu se moveu quando Isaías orou. Quando Isaías orou diferente, quando Isaías se humilhou, o céu se moveu, resolveu sua situação. E em segundo lugar, depois que o céu se moveu, o próprio Deus agora se moveu. O céu se movimentou através da oração de quebrantamento, mas depois que aconteceu isso, aí Deus se movimentou. Aí Deus faz a pergunta: quem é que eu vou enviar? A quem que eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Deus já está vendo Isaías, mas Deus faz a pergunta. Deus viu que Bartimeu estava cego. Jesus viu, mas perguntou: o que queres que eu te faça? Deus viu, e a Bíblia diz que ele sabia que aquele homem estava paralítico há 38 anos, à porta do tanque de Betesda. João capítulo 5, mas diz a palavra de Deus que ele perguntou: queres ficar são? Deus, ele vê o que está passando na sua vida. Deus, ele sabe o que você está sofrendo. Mas a pergunta é uma: que atitude você tem tido diante desse sofrimento? Será que tem se trancado e não enxergado nenhuma solução? Ou tem aberto os olhos para ver a glória e a oportunidade que o Senhor está te dando? Isaías dá uma palavra, irmã Neide, que para hoje, para os dias de hoje, poucos conhecem essa palavra. Mas se tiver entre nós aí algum que serviu ou serve ao exército brasileiro, a força aérea, né? A aeronáutica ou a força marinha do Brasil, que é a marinha, ele sabe o que eu estou falando aqui agora. Disse Isaías, versículo de número 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: aqui estou. Em primeiro lugar, ele disse: aqui estou. A quem enviarei? Senhor, aqui estou. Quero me alistar. Quero me alistar. E por isso que eu falei de quem serve as Forças Armadas. Porque uma vez alistado, é até o fim. É como um soldado que quando se alista, ele está dizendo: olha, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu quero me alistar. Quando ele diz isso, ele completa, ele não para. Ele diz: aqui estou, envia-me a mim. Não basta dizer que está aqui. Tem que estar disponível para onde Deus quer te mandar. Tem muita pessoa, irmã Neide, que a gente pode dizer: ela está aqui. Você faz uma festa na sua casa, você faz uma farra, você tem, digamos que você tenha toda a sua casa, sua família está toda unida, está todo mundo lá. Aqui eu estou. Se precisar do sobrinho, estou aqui. Se precisar da tia, está ali. A avó está ali. O pai está ali. As filhas estão ali, tá?
Eita, esqueci de comprar os pratinhos. Ô meu sobrinho, o senhor pode ir? Ah, não dá não, tia, eu estou jogando aqui Free Fire. Ô minha filha, você pode ir? Não dá não, mãe, eu estou arrumando meu cabelo. Ô meu esposo, você pode ir? Ah, eu estou ocupado agora. Eles estão ali, mas não estão disponíveis. Deus não está à procura de pessoas que estão na igreja. Deus está à procura de pessoas que estão disponíveis. Está na igreja, sentar em um banco, está na igreja, levantar a mão, eu estou aqui na quarta, estou aqui na sexta, estou aqui no domingo. Não, eu tenho que estar disponível para onde o Senhor quer me levar, porque o servo não manda no Senhor, é o Senhor quem tem poder sobre o servo, e aonde o servo vai, ali está o seu Senhor, louvado seja Deus. Por quê? Porque servo não dá um passo sem a direção do seu Senhor, servo não dá um passo sem a direção do seu Deus, servo não dá um passo sem a comunicação com o alto. Deus marcou essa noite para falar com você justamente isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, aleluia. Quando chegares na igreja e disseres, estou aqui, responda ao Senhor, Senhor, não só estou aqui não, eu estou aqui, mas eu estou pronto para onde o Senhor quer me levar. Quero ser usado aonde o Senhor quiser, quero ser levado aonde o Senhor quiser, quero falar o que o Senhor quiser, quero andar para onde o Senhor quiser, quero ouvir o que o Senhor quer. Eu quero fazer isso, quero enxergar o que o Senhor quer. Se tiver alguém disponível, digita aí no comentário, digita aí no comentário, eis-me aqui, Senhor. Digita aí nos comentários, envia-me a mim, que eu vou orar pela sua vida, orar pelo seu ministério, orar pelo aquilo que Deus entregou em suas mãos, e nós vamos participar dessa semana mais fervorosa nos cultos, vamos estar em nosso trabalho mais animado, mais entendido, mais disponível ao Senhor, vamos estar diante do Senhor como alguém que está disponível para fazer o ID do Senhor e para onde Ele quer que a gente vá. Digita aí nos comentários. O relógio na parede marca as horas sem parar. Isaías quando diz, Estão depressa, estão eis-me aqui, Isaías está dizendo, Senhor, eu não estou aqui por obrigação. Deus ponteiro. Isaías quando diz, envia-me a mim, Isaías está dizendo, Senhor, eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Eu estou pronto porque o Senhor me aprontou, estou pronto porque o Senhor me capacitou. Hoje eu estou de pé porque o Senhor me levantou, mas me envia para onde o Senhor quer. Não é obrigação, é prazer. Prazer de te servir. Tem um hino de Daniel e Samuel que diz, é prazer de estar na tua presença, Senhor. Mais ou menos assim. Tem um hino de Giovanni Santos, levita, adorador, que diz, que honra, aleluia, é te servir. Que honra, que prazer. Eu tenho prazer de estar na tua casa, eu tenho prazer de estar na tua presença, eu tenho prazer de te louvar, eu tenho prazer de te adorar, eu tenho prazer de fazer o teu ID, eu tenho prazer de cumprir o teu chamado, eu tenho prazer de obedecer a tua voz. Segundos não deixe ele parar, pois a hora está chegando, Jesus Cristo voltará.
Meu Deus, eu te peço agora sobre a vida desse ministro, sobre a vida da ministra, sobre a vida dessa pessoa, Pai, que está convocada para te louvar, para te adorar, para falar da tua palavra, falar do teu amor, para proclamar o teu evangelho aqui ou em qualquer outro lugar. Pai, eu te peço nessa noite, aleluia, faz cumprir o que o Senhor fez na vida de Isaías, ainda que precisamos ser cerrados ao meio, Pai, ainda que estejamos, ó Pai, aleluia, na iminência de um perigo, aleluia, na iminência de um atentado, na iminência de uma perseguição, que não venhamos negar o ID, que não venhamos negar o nosso chamado, que não venhamos negar a nossa missão, pois uma coisa nós temos certeza: o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, assim como os teus servos escrevem ali, aleluia, envia-me a mim, aleluia, eis-me aqui, eu te peço, Espírito Santo, envia-nos a nós, aleluia, nos capacita como fizeste com Isaías, traz uma brasa lá do alto trono e toca sobre nossos lábios, toca sobre as nossas fraquezas, faz conforme dissesse ao teu filho Paulo, que o Senhor aperfeiçoou o teu poder em nossas fraquezas. Então vem nos purificando, vem nos ajudando, vem nos libertando, vem nos dando garra, força, disposição e prazer para te servir, prazer para te servir, prazer para te servir, prazer para te servir. É o que eu profetizo, Pai. Aviva o teu povo, renova esse teu servo, renova a tua serva. Para essa pessoa que nesta noite, aleluia, ela não fala mais em línguas estranhas, essa pessoa, Pai, que nunca mais profetizou, essa pessoa que nunca mais, ó Pai, pregou tua palavra, essa pessoa que é só do outro lado, mas está afastado do seu chamado, reanima ela agora, receba a força, receba a força. Receba nessa noite a força. Te louvarei. Tu és o Cordeiro amado que o mundo resgatou. És o grande Rei dos reis, és o príncipe da paz. Majestoso és, o teu nome tem poder. Agradeça ao Senhor pelo seu chamado. Corpo, alma e coração, glória e poder, és o grande eu. Podia ser qualquer outro, mas Deus chamou você. Minha vida que mudou o meu viver, Jesus. Purifica, Senhor, nossos olhos, purifica, Senhor, nossos pés, purifica nossos lábios, Jesus. Purifica nossa mente, meu Deus, purifica nosso coração. Quero te adorar, quero te exaltar, digno és do meu louvor. Muito obrigado por você estar comigo até agora, aleluia, 9:02, encerrando o programa Encontro de Fé. Nos vemos na próxima segunda-feira, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós agora e para todo sempre. Você que crê e toma posse da sua vitória, digita amém. Louvado seja Deus, aleluia. Até mais, adora ao Senhor, continue exaltando. Me tem poder, rendo a ti o meu louvor, corpo, alma e coração, glória e poder, és o grande El Shaddai, que domina minha vida, que mudou o meu viver, Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. Não consigo acreditar que estás distante. Pra você tudo que fiz não foi bastante, não valeu nada. Não se lembras da agonia que passei, da coroa de espinhos que usei, da cruz pesada. De repente você me abandonou, sem motivos, por tão pouco me deixou, esquecendo as promessas que me fez. Foi embora me fazendo infeliz, mesmo assim não me arrependo do que fiz. Por você faria tudo outra vez. Porque eu te amo, como eu te amo. Longe da minha presença, por mais que você pensa, continuo ainda te amando. Ah, eu te amo, como eu te amo. Mesmo agora tão distante, como eu te amava antes, continuo ainda te amando. De repente você me abandonou, sem motivos, por tão pouco me deixou, esquecendo as promessas que me fez. Foi embora me fazendo infeliz, mesmo assim não me arrependo